E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelos e vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre Colossenses. A gente está no capítulo 1 e hoje a gente vai ver dos versos 15 até o 20, que a gente conhece aí como o hino cristológico de Paulo, ou possivelmente também, alguns vão apontar essa possibilidade, um hino que era cantado no primeiro século, cantado então pela igreja em Colossos, e Paulo está citando esse hino aqui para os colossenses, algo do tipo: vocês não cantam isso? Então, vamos pensar na chave do que vocês cantam. Esse hino começa com uma grande afirmação. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Quando eu digo que Jesus é a imagem de Deus, bem, quando a gente fala de imagem de Deus, se deve lembrar de pelo menos dois textos, não é? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e um mandamento, né? Não façais para ti imagem de escultura, nem do que há na terra, nem do que há no céu, para não adorares. Então a gente tem duas ideias aí de imagem de Deus. Nós temos um ser humano que é criado à imagem de Deus, em Gênesis 1 e 2, e nós temos uma proibição de se fazer imagens de Deus no segundo mandamento. O segundo mandamento? É o terceiro mandamento, perdão. Pergunta: por que Deus nos proíbe de fazer imagens dele? Porque esse Deus não pode ser contido numa imagem. Nosso Deus é dinâmico. Qualquer outra divindade, ela é representada por uma estátua porque é uma divindade estática, não é uma divindade dinâmica. O Deus dos mares é representado pelos mares. O Deus dos trovões é representado pelos trovões. O Deus dos mensageiros é representado dessa maneira, mas o nosso Deus, o verdadeiro Deus que criou o céu e a terra, ele é dinâmico. Ele é um Deus que se ira, mas é um Deus que ama. Ele é um Deus que é eterno e incontido, mas é um Deus que se revela numa brisa suave, como o caso lá de Elias. Esse Deus é tão dinâmico que ele não pode ser contido. Você não pode fazer esse Deus irado, porque esse Deus é bondoso e amoroso. Mas você também não pode representar esse Deus somente sorrindo e caridoso, porque esse Deus também se ira e é fogo consumidor. Esse Deus é um Deus relacional, que é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É impossível comparar esse Deus com qualquer coisa criada no universo. E é justamente por isso que o próprio Deus resolveu criar uma escultura de si mesmo. Uma escultura complexa, dinâmica, relacional, chamada ser humano. Os seres humanos são as imagens desse Deus. Não uma imagem estática, mas os seres humanos são a própria imagem de Deus no templo do mundo. Se a gente for voltar agora para Gênesis 1 e 2, por exemplo, nós vemos que o Jardim do Éden é uma espécie de templo na criação, né? A própria dinâmica do tabernáculo e do templo no Antigo Testamento ressoa a ideia do Jardim do Éden. Assim como você tem anjos guardando a entrada do Jardim do Éden, você também tem anjos nas portas do tabernáculo, na tenda, né, do tabernáculo e nas portas do templo. Assim como você tem árvores frutíferas no Jardim do Éden, você tem as imagens das romãs e dos frutos nas paredes do templo, nas esculturas, na Arca da Aliança. E no centro desse templo, no centro de todo o templo, está a imagem do seu Deus. Mas o nosso Deus, quando cria um mundo para chamar de templo, ele vai colocar uma estátua, que é o ser humano. O ser humano é a imagem desse Deus. Mas pelo que aconteceu em Gênesis 1 e Gênesis 2, bem, na verdade pelo que aconteceu em Gênesis 3, essa imagem de Deus foi quebrada. Um vírus entrou, um vírus entra na ordem criacional e afeta, faz uma grande rachadura nessa imagem de Deus, a imagem de Deus do ser humano. Essa rachadura é o pecado, é a desobediência. A grande história da Bíblia, a história do Evangelho, é como Deus está reconciliando essa imagem quebrada. Como Deus está consertando o mundo por meio de consertar as pessoas desse mundo, de restaurar um povo. E ele restaura esse povo por meio da fé na morte e na ressurreição de Jesus. Quando
Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. É como se um novo Adão surgisse. É como se uma nova imagem desse Deus entrasse em cena. É como se uma nova imagem vai entrar no templo e vai restaurar toda a beleza do mundo. E com isso em mente, a gente pode entender, por exemplo, o verso 20. 19 e 20, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus é a imagem desse Deus que é invisível, é aquilo que estava faltando no templo, é a restauração do universo. E por meio de Jesus uma nova criação começa. Na sua ressurreição, uma nova criação começa. E nós somos restaurados. A beleza do mundo volta, como se a magia do mundo voltasse. Ele é a imagem desse Deus que é invisível. E por meio dele a gente pode conhecer agora o nosso próprio Deus, o nosso próprio Pai. Ele revela o caráter, os desejos e os ensinos desse Deus que é invisível de modo visível e palpável. Por meio de Jesus, a terra volta a ser habitada com magia, com beleza, com vida. Por meio de Jesus, o cosmos é reconciliado. E agora podemos ansiar por aquele grande dia, o dia da vitória do nosso Salvador, quando ele vai retornar a este mundo e restaurá-lo por completo. Toda mácula, toda guerra, todo choro, todo pecado vai ser abolido, toda maldade vai ser abolida, e somente os santos que foram perdoados pelo Senhor reinarão com Ele eternamente, no mundo plenamente reconciliado. Até lá temos a missão. Até lá Ele nos restaura a dignidade, Ele nos restaura o direito de sermos chamados filhos de Deus, e agora Ele também nos envia como imagem desse Deus invisível, como aquele que, como nós, que agora fomos restaurados, como aqueles que estão aprendendo a viver numa nova criação, na Nova Jerusalém, no reino do amor, e somos enviados para o mundo para reconciliar todas as coisas por meio da mensagem do Evangelho. Então, eis-nos aqui, e você aí também, você é chamado para fazer parte da missão de reconciliar o mundo com o Senhor, falando a mensagem de reconciliação, anunciando a mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o Rei de uma nova criação. E todo aquele que crê no Senhor Jesus tem os seus pecados perdoados, sua culpa é removida. E agora faz parte de um reino, um reino de amor. Valeu? É só um pouquinho do que a gente viu na última semana, no último mês. E a gente vai entrar a partir do verso 21 no estudo que teremos neste mês. Te convido para estar lá na casa do Pedro. Nesta terça-feira, dia 6 de junho, às 6h30 ou 7 horas. Confirme com o Pedro. Valeu, gente. Abraço.